Sem mais delongas, já peço desculpas mais uma vez pelo atraso ao Paulo Figueiredo. Paulo, que está nos Estados Unidos neste momento, né, prestes a receber uma cartinha linda da Justiça Brasileira. Como vai, Paulo? Você enquadra as cartas que você recebe do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Porque eu ainda não tenho nenhuma carta dele enquadrada, eu lhe confesso. Mas o fato é que ontem, para mim, já foi um escândalo danado ele ter dito que vamos citar o Paulo Figueiredo por crime de coação no curso do processo. Se vocês são denunciados coatores, para ter um coator criminoso é preciso ter uma vítima coagida. No caso, a vítima é ele, juiz da investigação, juiz da denúncia e juiz universal que vai julgar os vivos e os mortos no lugar de Jesus Cristo. Não duvido nada que ele queira vindicar esse lugar no futuro. Mas o fato é que esses avanços do Centrão, essa insistência em Bolsonaro indicar Tarcísio já, agora, por que se insiste tanto? E, estando Bolsonaro em silêncio e saindo na imprensa pautada pelo Centrão que emissários de Bolsonaro, se é que Bolsonaro tenha mandado alguém, porque nós não sabemos, porque ele está em silêncio, ele não pode falar, está calado, amordaçado. O que esses emissários pedem de fato a vocês? Pavinato, parabéns aí pelo novo programa, parabéns ao próprio Metrópolis aí por ter comprado o teu passe, muito feliz para eles. O Metrópolis é um grande veículo, tem feito um trabalho muito bem feito, de jornalismo verdadeiro, e a tua entrada para a equipe do Metrópolis enriquece muito já a constelação de astros que ele já tem. Então, parabéns pelo seu programa. E muito bom estar contigo mais uma vez. Olha, eu ainda não recebi nenhuma cartinha do Alexandre, apesar de já ter 3 anos de medidas cautelares e processos contra mim, eu ainda não recebi nenhum. E dessa vez ele diz que finalmente vai cumprir o procedimento internacional como manda a lei e mandar uma carta rogatória. Ele não fez assim no processo do golpe de Estado, onde eu seria acusado junto com o presidente Bolsonaro, ainda não fui. E dessa vez ele diz que vai cumprir o procedimento internacional. Espero que cumpra. Vamos ver como é que o Departamento de Justiça, o setor de cooperação internacional do Departamento de Justiça vai receber esse caso, porque, como você disse, é um caso até meio sui generis, né? Porque eu estaria praticando coação, mas a coação seria através de sanções. Eu não tenho o poder de sancionar ninguém, então eu não posso ser o autor dessa coação, no máximo posso ser partícipe. E aí, quem seria o autor? Bom, o autor da atividade criminosa de coação tem que ser Donald Trump, Marco Rubio e Scott Bessent. Então vai ser muito interessante observar como é que o Departamento de Justiça vai receber esse pedido de cooperação. Sobre o que você falou, eu acho que você ilustrou e narrou os fatos aqui de forma muito pertinente, como sempre. Nós estamos vendo uma combinação de bastidores por trás dos panos para tentar calar o movimento político representado por Jair Bolsonaro. E o que tem feito as pessoas? Ora, vendo que o governo Lula naufragou completamente, elas têm buscado uma alternativa, qualquer que seja, menos uma alternativa de fato bolsonarista para disputar as eleições do ano que vem. Então, o que no final das contas chama atenção são as pessoas discutindo o processo eleitoral de 2026 e efetivamente utilizando o presidente Jair Bolsonaro como um refém nesse processo, né? Então você hoje tem um refém, de fato, preso em casa, com problemas de saúde, que não pode se manifestar, que foi aos poucos sendo neutralizado, para que estas pessoas façam seus acordos de bastidores e decidam o futuro do país. O único problema no plano deles, a pedra no sapato, foi justamente o trabalho feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, no qual eu tenho uma modesta contribuição aqui nos Estados Unidos. Bom, refém, a palavra é esta, refém. Ele recebeu a prisão domiciliar, já uma coisa totalmente impensável num Estado democrático de direito, porque
a vítima da coação decretar a prisão domiciliar do suspeito coator já é algo, já é uma excrescência para qualquer pessoa minimamente séria e para o aluno minimamente alfabetizado nas letras da lei. Isso já é um escárnio. Agora, continuar a responder essas medidas acautelatórias dentro de uma investigação que foi terminada e da qual ele não surgiu como denunciado, ou seja, não se pesa mais, não se tem nada mais a cautelar com a prisão domiciliar e o silêncio dele. Mas isso está sendo esticado. Isso está sendo esticado em proveito de dois atores da política brasileira. Primeiro é o Lula. O Lula, ele tem lucrado com essa mordaça ao Bolsonaro. Porque quem tem mais acesso à imprensa, em especial aos portais da Organização Globo, são políticos ou do PT, que pagam através da SECOM serviços à Rede Globo, às empresas da Globo, e também os do Centrão, que têm um interesse em chegar lá, e sabe-se que eles são muito generosos com aqueles que os ajudam no caminho. E o Centrão tem pressa. O Centrão já disse que Bolsonaro fechou o acordo ao Tarcísio na semana passada, que só faltava colocar a data. E agora volta-se a insistir em Tarcísio, ou seja, o próprio Centrão se desdiz, diz que era uma mentira na semana passada, que ele tinha fechado o acordo, só faltava marcar a data. E agora ele volta a falar através do Ciro Nogueira, se o Bolsonaro é abençoar a candidatura do Tarcísio. Nesses emissários, né, e esses tais conselheiros de Bolsonaro, porque conhecendo um pouco, trabalhando um pouco, investigando um pouco, a gente sabe que não existe tal figura do conselheiro de Bolsonaro dentro do cárcere que foi feita à sua casa. E quando a imprensa fala que conselheiros dizem, conselheiros informam, a gente sempre tem que ter os três pés atrás, quando a gente tiver 3 pés diante de uma informação dessa. A questão é a seguinte, não sei se conselheiros existem, mas os tais emissários têm procurado você e o Eduardo Bolsonaro. Sempre que a porca torce o rabo aqui no Brasil. Ora, o Alexandre de Moraes, através da sua assessoria de imprensa, manda a Globo avisar que a pena do Bolsonaro vai ser muito severa, que ele vai para o cárcere num presídio, se vocês não pararem com isso. Ora, emissários vão até falar com vocês para tirarem a esperança de uma candidatura de Eduardo Bolsonaro, que isso só prejuga o pai. Valdemar Costa Neto, na semana passada, quase que acusou o Eduardo Bolsonaro de homicídio futuro, falou que ele vai acabar matando o pai se ele não parar com as coisas que ele está fazendo aí com você. Esses emissários, eles jogam a real, Bolsonaro está sendo mantido em silêncio até que ele abençoe quem o Centrão quer, ou não é nada disso? Não só tem mantido em silêncio até que abençoe, mas também a própria pauta da anistia é feita refém deste anúncio, né? Você não há uma definição a respeito do que vai ser feito com a anistia até que o presidente Bolsonaro aparentemente sacramente quem vai ser o próprio candidato. E veja, mesmo com uma declaração ontem do próprio governador Tarcísio dizendo que será candidato à reeleição, Ciro Nogueira hoje diz, não, isso é uma sandice, vai ser candidato. Né? O objetivo deles é cercar tudo de tal forma que não haja alternativa para Bolsonaro, exceto a nomeação, a escolha de Tarcísio como seu sucessor. Isso, o Mário Puzo chama isso de uma oferta que você não pode recusar, né? É o que o poderoso chefão faz, é uma tática efetivamente de mafioso. Então, o presidente Bolsonaro está recebendo aparentemente essa oferta do sistema que ele não pode recusar para a escolha do Tarcísio. No final das contas,
os emissários, quando chegam aqui nos Estados Unidos, acabam chegando muito desencorajados. Então, toda vez que alguém tenta uma conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro ou comigo, eles acabam chegando muito desencorajados porque a nossa postura é muito clara. A nossa postura é uma postura que não abre espaço para negociação de determinados fatores. Ou seja, nós acreditamos que a única saída para o país passa por uma anistia ampla, geral e restrita, que nós temos defendido desde o início. Nós dizemos que o presidente Bolsonaro é, neste momento, um refém, e nenhum refém pode negociar os termos da sua própria soltura, e que, portanto, nós continuaremos a pressão aqui nos Estados Unidos por mais sanções, que eu adianto, virão contra mais ministros, mais agentes públicos que continuem progredindo com essas violações de direitos humanos já sacramentadas na figura do Alexandre de Moraes. Então, tem duas coisas, Pavinato, que eu não finjo mais no meu comentário. A primeira delas é que nós temos algum tipo de devido processo legal ao Estado de Direito no Brasil. Eu hoje comento muito pouco lei, como é que as coisas deveriam ser, como é que elas são. Esse processo do presidente Bolsonaro é uma farsa do início ao fim. Ele é uma farsa desde as fishing expeditions, né? as expedições de pesca que arrumaram as provas, supostas provas que conseguiram as medidas cautelares para obter celular, para obter colaboração de Mauro Cid, já era uma farsa desde o início, questão de joias, questão de vacina de Covid, tanto que acabaram arquivadas essas coisas, já era uma farsa lá atrás, era tudo uma desculpa para obter celular, para quebrar sigilo, e elas foram sendo progressivamente uma farsa até esse novo inquérito. Qual o objetivo desse novo inquérito? O objetivo sim, serviu para aplicar novas medidas cautelares ao presidente Bolsonaro e agora está sendo desmembrado porque o objetivo é deixar claro ao Eduardo Bolsonaro que não há futuro político para ele, que não importa o que ele faça, ele será tornado inelegível. Veja que a acusação criminal é uma acusação criminal de pena muito pequena, mas o objetivo não é o envio para a prisão. O objetivo principal é torná-lo inelegível. Então, os recados são dados, às vezes, de forma muito explícita. Veja, eu estou lendo aqui o próprio Ciro Nogueira, quando responde uma troca que nós tivemos no Twitter, ele fala assim, vou ler aqui a ipsis literis dele, tá? Acho uma crueldade deixar um homem de bem e honesto como Jair Bolsonaro preso por muito mais tempo nas condições de saúde que está, ameaçando a vida dele. E aí vem o interessante, a condicionante aqui. Caso a oposição não vença as eleições do ano que vem. E qual o caminho que ele vê para a oposição vencer as eleições do ano que vem? A nomeação, e ele deixa claro isso hoje na entrevista dele, a escolha de Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. Então, se você juntar os pontos, e isso está bastante claro, a ideia é, a não ser que vocês escolham Tarcísio como candidato de sucessão ao presidente Bolsonaro, ele vai sofrer as consequências para a sua saúde. E o presidente Bolsonaro não está bem de fato de saúde. O próprio governador Tarcísio deixou isso claro. Eu já venho chamando a atenção disso há muito tempo com as pessoas que eu converso, que têm contato direto com o presidente, que dizem o presidente tem tido problemas de saúde grave, tem uma dificuldade até de falar, tem soluçado muito. Nos áudios com o Silas Malafaia, que o Alexandre de Moraes tornou público, a gente vê que isso é um problema que já vem se arrastando. E eu, sinceramente, não sei como é que alguém pode se aproveitar de uma pessoa nessa situação. Nós estamos falando de um idoso, um senhor, o presidente Bolsonaro é um senhor, com uma série de problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu, que não consegue falar porque sofre crises de soluço. Eu não sei se você já teve uma crise de soluço, Pavinato. É uma das coisas mais agoniantes que tem. É agoniante você ter um dia. Agora você imagina meses e meses e meses do presidente Bolsonaro passando por isso. Por isso que eu digo, é um homem numa situação de refém para que possam ser atendidos conchavos das mesmas pessoas que fazem política completamente desinteressadas no Brasil e interessadas apenas nos seus cargos, nos seus esquemas, e eu não estou nem aqui necessariamente falando de corrupção, mas nos seus esquemas lato senso de poder. Então, é uma situação escandalosa.
E é por isso que eu digo, a segunda coisa que eu não faço mais de conta que existe no meu comentário político é eleição. Porque isso não é eleição para 2026. Eleição para 2026 é a população escolhe quem são os candidatos que têm mais chance, esses candidatos vão às urnas e a população escolhe quem será o próximo presidente. E não só presidente, também temos questões dos candidatos ao Senado, a deputado e por aí vai. E hoje no Brasil nós não temos mais isso. Nós temos Não. um pequeno grupo que está em conluio, do qual faz parte Alexandre de Moraes e do qual me parece fazer parte também Ciro Nogueira, que querem discutir quem vai ser o candidato da população vai escolher no ano que vem. E quem será esse candidato? Ora, qualquer um, menos um candidato que de fato represente o movimento chamado de bolsonarista. E agora você quer para ser Bolsonaro é o vice. grande símbolo. Né? Nessa entrevista à Globo News, Ciro Nogueira exclui até um vice, um candidato a vice com o sobrenome Bolsonaro.